A paz do Senhor. Continuamos hoje com os nossos estudos bíblicos e hoje vamos nos remeter à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que vai ser escrita por Paulo na cidade de Corinto. Enquanto ele está na sua segunda viagem missionária, ele vai escrever para os Tessalonicenses. E essa carta tanto vai dar glória a Deus pela postura de fé, de amor dos Tessalonicenses, como vai trazer consigo várias exortações de Paulo para aquela igreja e que também são pertinentes para os cristãos de uma forma geral, daquele tempo e de hoje em dia. No primeiro capítulo, nós vemos Paulo saudando a igreja e em seguida, no versículo 3, ele vai falar que dá graças a Deus pela fé que aumenta sobremaneira entre os tessalonicenses e também pelo mútuo amor que há entre aqueles irmãos. Mas ainda no capítulo 1 também, Paulo vai falar como Deus não suporta aqueles que desobedecem ao evangelho de Jesus. Está descrito no versículo 8 e 9. Deus é contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a vinda do Senhor. O Senhor vem, mas primeiro algumas coisas vão se manifestar. A iniquidade vai acontecer, vai estar aí. E é necessário que os tessalonicenses tenham cuidado e que todos os cristãos tenham cuidado. Ninguém, de modo algum, vos engane. Não se deixem enganar por mentiras, por palavras que não são verdadeiras, que não fazem parte do que a Bíblia está mostrando. Esse é um alerta de Paulo que está no versículo 3 do capítulo 2. Em seguida, a partir do versículo 7, ele vai falar da iniquidade que opera, que tem afastado aqueles que detêm essa situação, detêm essas práticas. E o Senhor Jesus, ele vai revelar o que é iníquo. E todos que não deram crédito à verdade vão ser julgados. Aqueles que se deleitaram, ou seja, se agradaram da injustiça, da falsidade, da mentira, eles no final vão ter a sua paga, vão ter o seu resultado, que não é a salvação, vão ser julgados. Paulo em seguida faz outra ação de graças e ele fala que nós devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus escolheu aqueles irmãos desde o princípio. Aqui é uma palavra que mostra mais uma vez que Deus escolhe a nós. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolhe. E Paulo vai falar que Deus já tinha escolhido aqueles irmãos de Tessalônica. Ou seja, ele dá graças a Deus pela postura daqueles irmãos em fé, em amor. Depois ele exorta, depois ele dá graças a Deus novamente. É uma mistura de sentimentos que Paulo vai ter por aquela igreja. Ao mesmo tempo que tem pessoas de fé, onde o amor está se expandindo, tem muitos perigos de pessoas estarem sendo enganadas, estarem dando ouvidos a doutrinas malignas, estarem se comprazendo, se alegrando naquilo que não é a verdade do evangelho. E Paulo continua dizendo que nós fomos chamados, os tessalonicenses foram chamados, nós também, para alcançarmos a glória do Senhor Jesus. E aí ele dá um alerta e traz uma palavra de conforto para que o ânimo dos tessalonicenses seja revigorado, que está no versículo 15 do capítulo 2. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Permaneçam firmes e estejam guardando a palavra que foi pregada, o evangelho de Jesus, aquilo que é a verdade. Paulo prossegue com um versículo muito forte no capítulo 3, que é o último capítulo que nós temos de Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 3 também. Todavia o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus é fiel.
Ele vai nos guardar do mal. Mesmo que o mal nos cerque, as tentações, as provações, os perigos, Deus continua nos guardando e Ele nos confirmará. Como assim confirmará? Aqueles que são do Senhor, continuamente, eles são confirmados, eles são de Deus, eles são vidas preciosas para o Senhor, eles escolheram o Senhor, eles escolheram a verdade, eles creem no Evangelho da salvação. E Paulo diz que o Senhor vai confirmando a salvação, confirmando aqueles que são eleitos, que são abençoados. A partir do versículo 6, nós temos algumas exortações de Paulo a respeito daqueles que não querem trabalhar. Por quê? Na igreja de Tessalônica, muitos estavam querendo interpretar o evangelho de uma forma errônea. Tipo assim, Jesus já está voltando mesmo, não precisa eu trabalhar, não precisa eu me preocupar com nada. Mas essa interpretação, na verdade, não era movida por um desprendimento das coisas do mundo, por uma elevação espiritual, preocupação com o que é do alto, com o que é do céu. Na verdade, a motivação desses tessalonicenses era a preguiça. Eles queriam um amparo legal na Bíblia para não trabalhar. E aqui está escrito no versículo 10 em diante. Porque ainda convosco vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos ao Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente coma o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Paulo está dizendo aqui que aquele que não trabalha não deve comer, mas isso parece tão, a princípio, de uma frieza, mas na verdade, Paulo queria exortar aqueles irmãos que não era a época de deixar o trabalho, de deixar os afazeres, devido à vinda de Jesus. Porque, na verdade, ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Jesus. Virá como um ladrão. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele se armaria, colocaria todo tipo de alarme, chamaria a polícia, colocaria todos em alerta. Mas ninguém sabe. O Senhor já nos alertou a respeito disso. Então não era para ninguém parar de trabalhar nesse momento, ficar esperando o dia do Senhor. Quem não trabalhasse, que não comesse. Isso era um puxão de orelha. E para que as pessoas temessem e se alertassem para isso. Não, eu vou trabalhar realmente. Paulo queria dar um susto naqueles tessalonicenses. E ele falou que quem anda desordenadamente deve ficar isolado. Ou seja, aquela pessoa que está dando mau testemunho, ela não deve ter a companhia dos cristãos verdadeiros. E nós sabemos que o cristão verdadeiro, ele vai lá, ele exorta, ele chama, muitas vezes ele não desiste, como Jesus nos deu o exemplo pela parábola das 99 ovelhas que ficaram e o bom pastor vai em busca de uma. Mas tem pessoas que continuam no seu mau procedimento. E é dessas pessoas que Paulo está falando. Essas pessoas que continuam, que não querem ouvir a verdade, que não querem obedecer o evangelho, elas devem ficar apartadas. Para quê? Para que os outros não venham a se contaminar, para que não haja um mau testemunho. E Paulo, nessa epístola tão curta, de apenas 3 capítulos, ele vai tanto dar ação de graças, fortalecer aqueles irmãos, falar que eles devem ficar firmes, que eles devem resistir a todo tipo de perseguição. Paulo também vai alertar sobre aqueles que estão no meio, mas que são desobedientes. Ação de graças e exortação são as 2 características dessa carta. Serviam para os tessalonicenses, naquele momento da história recente do cristianismo. Tem apenas menos de 20 anos que Jesus foi crucificado e subiu aos céus. E serve para nós também, porque a Bíblia ela é muito atual. A Bíblia ela é real e ela é atual.
ela não é só para um momento da história, ela serve para nós hoje. E nós também nos sentimos fortalecidos com essa epístola de Paulo e exortados por Paulo a não compactuar com o engano, com a mentira e nem com aqueles que andam, como ele diz, desordenadamente. Amém? Que este estudo tenha edificado a sua fé, a paz do Senhor e até o próximo. Amém.